Oi gente, mais uma vez nos reunindo, é muito bom ter você com a gente, você que é da nossa comunidade, você que está nos visitando, sejam todos muito bem-vindos. Infelizmente, virtualmente ainda, né? Mas logo logo isso vai passar e a gente vai poder se reencontrar de novo e estarmos juntos, né? Porque a saudade está grande, mas por enquanto estamos nos reunindo virtualmente, né? Vim aqui dar alguns avisos para vocês importantes sobre a nossa programação durante a semana, então vamos lá. Primeiramente, no nosso Instagram, @ccbetsaida, todos os dias ao meio-dia, nós temos um tempo de oração, tem sido um tempo muito bom, então eu convido você a participar com a gente também lá no Instagram da oração do meio-dia. No YouTube, às segundas-feiras temos o Betsaida Kids, sim, começou! Foi um sucesso, gente, e continuaremos lançando mais episódios, tá? Então fiquem ligados, acompanhem aí, mamães, papais, que vem mais coisa boa por aí, tá bom? 9h30 da manhã no nosso YouTube. Às quartas-feiras, 8 horas da manhã, o Café com Bíblia, um tempo pra gente se aprofundar e estudar a Palavra de Deus juntos. Às sextas-feiras, 9 horas da manhã, um tempo de louvor e adoração. E domingos, nossos cultos normalmente às 9h30, tá bom? Nosso YouTube é Betsaida Rio Claro. Lembrando, muito importante você se inscrever no canal, deixar o seu joinha nos nossos vídeos, ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que for postado um novo vídeo e compartilhar o nosso canal e os nossos conteúdos com seus amigos, familiares, que isso é muito importante e ajuda muito a gente. E lembrando também que é muito importante nós continuarmos fiéis e generosos nos nossos dízimos e nas nossas ofertas, tá? Quando esse vídeo acabar, vai ter todas as informações e os dados da conta da nossa igreja para você fazer a sua transferência. Se você está nos visitando e se sentir à vontade e feliz em participar disso, será muito bem-vindo e a gente conta com você também, tá bom? Muito obrigada, um beijo e Deus abençoe a todos. Bom culto! Antes de nós darmos início ao nosso culto, eu estou aqui para desejar a todas as mães, tanto da nossa comunidade quanto as mães que nos acompanham nessa transmissão, um feliz Dia das Mães. Vocês são mulheres abençoadas por Deus para gerar com sentimentos, habilidades, com emoções diferentes que embelezam o nosso mundo, que faz com que as pessoas sejam eternamente gratas por vocês, por gerarem a vida. Isso é um dom maravilhoso que Deus deu a cada uma de vocês. Então, antes de nós compartilharmos a palavra de Deus, eu quero deixar essa mensagem de Feliz Dia das Mães a todas as mamães da comunidade a qual eu sou pastor, mas também todas as mamães que nos acompanham nas nossas transmissões e nesse culto também. Que Deus abençoe você, mamãe, nesse domingo. Queridos, bom dia na graça e na paz de Jesus. É um prazer nós estarmos juntos mais uma vez esse domingo para adorar ao Senhor. Espero que a sua semana tenha sido muito boa e eu espero que a tua semana possa ter sido abençoada e cheia de vitórias. Nós vamos celebrar o Senhor juntos nessa manhã. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 1 a 9. Romanos capítulo 5. Versículos 1 até 9. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que é dado a nós. Porque estando nós ainda sem força, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelo homem bom. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Duas coisas maravilhosas, esse texto todo é maravilhoso, de Romanos capítulo 5, mas vai dizer que tudo que nós passamos,
sempre nos conduz a algo que nos torna mais forte. Essa é a primeira coisa. O texto vai dizer que por causa da fé a esta graça, nós estamos firmes, nós continuamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Então, mesmo em momentos difíceis, nós não apenas estamos firmes, permanecemos firmes quando somos discípulos de Jesus, mas ainda mais nos alegramos porque temos a presença de Deus com a gente. E a outra coisa vai dizer que a respeito dessa esperança, ela é uma esperança que não nos decepciona. Eu amo esse texto. Vai dizer, olha, e essa esperança que nós colocamos a nossa fé, ela não nos decepciona, ela não nos envergonha, porque Cristo é detentor dela, e Ele passa, Ele nos dá, e nessa manhã eu quero deixar essa mensagem para você. Nós podemos continuar firmes a qualquer tempo nós podemos continuar firmes, porque Jesus se fez fraco para que nós pudéssemos ser fortes. Ele naquela cruz recebeu a ira para que nós pudéssemos receber a glória, assim como ele também recebeu e receberemos junto com ele naquele dia. Porque Jesus ficou sem esperança por um momento e disse, Pai, onde você está? Porque Jesus passou por isso, nós podemos hoje ter uma esperança, e uma esperança que não nos envergonha, uma esperança que não acaba, uma esperança que não nos decepciona. Eu tenho certeza que esse Deus tem acompanhado a sua vida até aqui e vai continuar acompanhando, e que seja assim durante esse culto e nesse início de semana que entregamos as primícias aqui para o Senhor. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te adorar nessa manhã, queremos abençoar teu coração, Senhor, e pedir que o Senhor esteja com a gente, ó Pai, que o Senhor esteja nesse culto, que o Senhor esteja, ó Deus, conosco, enquanto te adoramos, te buscamos como igreja, ouvimos tua palavra, oramos juntos, que o Senhor nos abençoe. Recebe, ó Deus, essa adoração, recebe, ó Deus, as canções, recebe as orações, ó Deus, a obediência de cada um em relação à tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa cada pessoa que está acompanhando esse culto nesse momento. Entra na casa de cada um, mas mais do que entrar na casa, Deus, Pai, faz um mover no coração, Deus, entra no coração, entra na alma, Senhor, entra no mais profundo interior de cada um que acompanhar com a gente esse culto, em nome de Jesus. Nós vamos adorar ao Senhor juntos, então, nesse momento.
em um só coração. Em um só coração. Não posso conter o teu fogo em mim. Não posso conter, eu vou explodir. Não posso conter, vou deixar queimar. Cante nessa casa. Louvado ao Senhor e que o fogo dele possa queimar no seu coração nessa manhã. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações. Meio a clamor, nasce esta canção, e os povos por toda a eternidade.
Obrigado, Senhor. Recebe a nossa adoração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Depois de adorarmos ao Senhor, então, vamos refletir na sua palavra. Nós chegamos na última mensagem da série Jornada com Deus e nessa manhã nós falaremos a respeito de como podemos nessa jornada manter firme a nossa esperança, e para isso eu quero compartilhar com você inicialmente o texto de Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 4. Se você puder abrir Apocalipse capítulo 21, versos 1 a 4, que diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Texto de Apocalipse, então, para a gente, e caminhando ali para o seu final, João traz parte da sua visão a respeito da Nova Jerusalém. E como eu disse nessa manhã, para a gente finalizar a nossa jornada com Deus, quero compartilhar com você a respeito de como podemos manter a nossa esperança. Nós já vimos nessa nossa jornada com Deus de que nós devemos continuar caminhando. Nós vimos nessa jornada com Deus que nós podemos caminhar, e nessa caminhada a gente pode se lamentar muitas vezes, trazer ao Senhor o nosso lamento. Nós vimos que nós devemos continuar nessa jornada com Deus confiando nele. Vimos que devemos continuar orando o tempo todo. Vimos no texto de Jó, a história de Jó. E na semana passada vimos que nessa jornada com Deus nós devemos pensar, agradecer e amar, reordenar os afetos do nosso coração. Mediante essa caminhada com Deus, todas essas coisas são importantes para que possamos permanecer firmes no Senhor.
confiar nele, orar o tempo todo, pensar, refletir, agradecer, lamentarmos diante dele, orarmos também. E hoje então, vemos que nessa caminhada com Deus, essa jornada com Deus, nós podemos manter a esperança, né? E assim, né, gente, não há nada mais proveitoso assim, do que em tempos difíceis a gente ter esperança. E quando a gente pensa a respeito disso, nós podemos ter a certeza que a corrosão ou a perda da esperança, ela acaba tornando momentos difíceis praticamente insuportáveis, né? Da gente lidar com eles, quaisquer sejam as situações difíceis, você sempre manter a esperança e ter esperança é algo que fará com que você enfrente todo momento difícil da sua vida ou qualquer circunstância ou condição que se levanta, né? E aqui no fim da Bíblia, então, nós encontramos uma esperança suprema, maravilhosa, um mundo físico, preste atenção nisso, um mundo físico, onde todo sofrimento desaparecerá. João está narrando aqui mediante a visão que ele tem do Senhor, ele está narrando a nova Jerusalém, ele está narrando a eternidade, como que será como será esse lugar. Ele vai narrar a partir aqui do versículo 21, como será essa nova Jerusalém, como será essa nova cidade, em que aqueles que forem recebidos pelo Pai, pela sua fidelidade, que participaram do sacrifício de Jesus e da sua ressurreição, irão passar toda a eternidade com Deus. O texto vai dizer que Deus, o próprio Deus, estará no meio deles. É uma coisa de se imaginar de maneira maravilhosa. Nós vamos falar disso daqui a pouco, obviamente, mas vamos entender um pouquinho o contexto aqui do Apocalipse, né? Só para você ver como esse texto ele é totalmente pertinente e contemporâneo, né? Quanto a gente poder aplicar e a gente poder trazer parte dessa mensagem da palavra de Deus para os nossos dias, né? João ele está escrevendo para pessoas que estavam vivendo dias terríveis, assim como nós, né? Nesse momento, ou talvez como toda a humanidade, sempre experimentou, mas aqui de fato os destinatários que João está escrevendo, eles estão passando momentos verdadeiramente difíceis. São pessoas que estão enfrentando morte, lamento, pranto, dor, perseguições. Esse é o contexto de que João aqui escreve o Apocalipse. Ele foi escrito aproximadamente no final do primeiro século, né? E como nós sabemos bem, né, o imperador Domiciano, ele causava, né, grande perseguição aos cristãos, e não só grande perseguição, mas era uma perseguição verdadeiramente violenta, né, contra os cristãos no final do século, né? Casas nessa época dos cristãos eram tomadas, eram saqueadas, cristãos eram levados para as arenas para serem devorados por feras na frente da multidão, pessoas eram colocadas em estacas, sobre elas era derramado piche, né? E depois incendiavam as pessoas, né, à vista de todos. Então, muitos, né, desses cristãos, né, que estão lendo a carta de João nesse momento, nesse contexto, eles estão passando verdadeiramente uma grande perseguição e vivendo um mundo totalmente violento contra eles por meio da perseguição que o imperador Domiciano então causava aos cristãos. Então, o contexto que João vai escrever o Apocalipse, para quem ele vai endereçar isso, traz, né, uma mensagem que aquelas pessoas que estavam recebendo tinham uma certeza de que era para fortalecer a sua fé e a sua fé no próprio Senhor, no Senhor Jesus. E por que João então, o que João vai oferecer para essas pessoas que estão em sofrimento? O que João ao escrever, o que ele oferece para as pessoas? O que essa carta revelada pelo próprio Jesus para ele tem a oferecer para essas pessoas que estão sofrendo? Nada mais do que uma esperança suprema. Uma esperança suprema. E nós sabemos que isso deu certo. Nós sabemos que deu certo. João oferecer essa esperança por meio da carta aqui do Apocalipse, as pessoas lerem isso, nós podemos ter a certeza de que deu certo, né? Porque cristãos nessa época, mesmo com toda essa ferrenha e violenta perseguição, sendo mortos por feras de maneira brutal, violenta, você deve ter visto em algum lugar isso já, em algum filme, alguma coisa que mostra como era essa perseguição. A história vai contar pra gente, há muitas narrativas que dizem que muitos cristãos,
eles iam para serem devorados, por exemplo, por feras ou serem queimados em praça pública, e muitas vezes eles cantavam hinos ao Senhor, eles cantavam hinos de adoração, eles se regozijavam como pessoas honradas de morrerem por causa de Jesus, né? E isso, não tenha dúvida, né? Muitos deles perdoavam os seus carrascos na hora da execução, por exemplo, né? Então, quanto mais os cristãos morriam, mais forte e mais o evangelho avançava. E vocês têm visto, durante essas mensagens da Jornada com Deus, eu falei a respeito dessas coisas, né? É impressionante como, independente das condições do mundo, das circunstâncias que o mundo enfrentou, em todas elas, né, totalmente dramáticas, destruidoras, enfim, o evangelho sempre avançou, o evangelho jamais parou de avançar. A notícia a respeito da morte e ressurreição de Jesus e o plano de redenção de Deus, né, para a humanidade jamais parou. E aqui nós temos um cenário onde quanto mais os cristãos morriam, mais eles sofriam, mais o evangelho avançava. Por quê? Porque os espectadores que viam aquilo acontecer, não tinha como eles não se perguntarem, né, ao morrerem daquela forma, e ainda assim exultando, cantando louvores a Deus, por exemplo, não tinha como eles não chegarem a uma conclusão, né? O que faz essas pessoas serem tão especiais? O que faz, né, que esse pessoal tenha alguma coisa diferente? Como que pode alguém, mesmo na hora da morte, né, de uma morte violenta, brutal, né, por causa disso, experimentar tal certeza e tal fé que os faz enfrentar as piores mortes dessa maneira? Sim, isso era real. Por que o evangelho continua a avançar então? Porque essas pessoas que passavam por isso e passavam dessa forma, elas tinham verdadeiramente uma coisa diferente, uma coisa especial. E o que era isso? Era essa esperança viva. Era essa esperança de que João está falando aqui, de novos céus e de nova terra. Quando nós lemos isso, imagina que você é um cristão daquela época e você lê uma mensagem como essa. Ou seja, a sua esperança ela é remodelada, a sua visão de futuro passa a ser diferente. Você faz uma projeção da sua vida presente e futuro. E aqui nós já temos uma primeira lição, uma primeira aplicação para nós. Nós somos moldados, queridos, pela esperança. Nós somos moldados pela esperança. A forma como nós vivemos hoje é totalmente controlada pelo que acreditamos a respeito do futuro. Pare para pensar a respeito disso. A forma como você vive no presente, ela está diretamente relacionada, ela é controlada pela sua expectativa em relação ao futuro que você espera ou que você acredita. Isso é muito importante. Nossa forma de viver hoje é controlada totalmente pela nossa visão de futuro, nossa expectativa, pelo que nós acreditamos a respeito do nosso futuro. Então, quando nós vemos o contexto que João escreveu, a gente consegue entender isso. A gente consegue entender por que o evangelho continua avançando. Porque pessoas tinham uma esperança viva que não estava baseada em condições. Quando eu estava preparando o sermão de hoje, né, eu me deparei com algumas histórias e tudo mais, e eu li a história de dois presos que foram condenados, e logo antes de sair, de entrarem, né, na prisão, ambos recebem uma notícia. Um dos presos recebeu a notícia de que por tudo que tinha acontecido e tudo mais, a sua esposa e filha estavam mortas. Ele estava entrando na cadeia para cumprir pena e ele recebe a notícia de que sua filha e sua esposa estavam mortas. Um outro, no mesmo período, recebeu a notícia de que não, que o seu filho e a sua esposa estavam bem e que aguardariam que ele saísse da prisão e os encontraria. O que acontece? Nos primeiros anos, aquele que soube que a esposa e a filha haviam morrido, né, ele começa a se definhar e rapidamente ele morre na prisão. Ao passo que o outro que sabia, né, que o filho e a esposa o estavam esperando ao sair da cadeia, resiste duramente, enfrenta a prisão todos os dias da prisão e depois de 10 anos ele sai e se encontra com o seu filho e com a sua esposa. Qual que é a diferença aqui? Né? Apesar de eles estarem na mesma situação no presente,
Os seus pensamentos estavam em futuros diferentes. Ou seja, isso corrobora com o que a gente está falando. O nosso presente, aquilo que nós vivemos hoje, querido, é totalmente controlado quanto à nossa expectativa, quanto ao que a gente tem do futuro. Isso é muito importante. Isso é muito importante para a gente continuar mantendo nessa jornada com Deus a nossa fé de uma maneira fortalecida. Então essa história aqui, vai dizer para a gente que o futuro determinou a maneira como cada preso lidou com o seu presente. Um teve forças para superar, um teve força para aguentar os dias longos na prisão, o outro não aguentou, não tinha uma perspectiva de futuro para ele. Então, ou seja, isso é muito importante. Agora, o que acontece com a humanidade? Quando a gente pensa a respeito disso, não tem como a gente não pensar em como muitas vezes a humanidade lida com o próprio presente e também com o futuro. Uma das opções, e ela é talvez muito difundida, sei lá, que sim ou não, mas de fato ela está presente na vida da humanidade, é que a gente achar que tudo se resume a essa vida terrena. Tudo se resume a esses 70, 80, 90, 100 anos que a gente vive aqui. E esse mundo, ele contém tudo aquilo que como seres humanos nós precisamos experimentar. Então, ou seja, ou você vai ser feliz aqui, você tem que lutar para ser feliz aqui, e você vai ter que lutar para que o seu propósito seja encontrado e você possa então encontrar o significado para a sua vida enquanto você está aqui. Depois que você morrer, você vai apodrecer, as pessoas não vão se lembrar mais de você, a história vai continuar caminhando, e a gente deve lutar com todas as forças para que esse mundo aqui, seja um mundo que minimamente vale a pena. Essa é uma visão que muitas vezes não é dessa maneira colocada, as pessoas até falam numa questão espiritualizada, tudo mais, não cristã obviamente, mas espiritualizada, de que na verdade nós vamos evoluindo, e nós vamos reencarnando, mas isso não é uma verdade bíblica. A verdade bíblica diz: ao homem está designado morrer apenas uma vez e depois disso virá o juízo. Esse é o texto bíblico a respeito disso. Ao homem está destinado viver, e morrer apenas uma vez, e depois disso virá o juízo. Então não há nenhuma possibilidade de nós, como seres humanos, experimentarmos outras dimensões em relação a essa visão existencialista ou até humanista de que nós mesmos, por nós mesmos, vamos evoluir e tudo mais. Nós vamos viver, e essa janela tem um período, e nós vamos morrer. E depois dessa morte, nós seremos julgados um dia quando Jesus voltar pela segunda vez. Ok? Essa é a verdade cristã. Mas muitas pessoas, ao mesmo tempo, elas acreditam de que esse plano aqui, ele é algo que você deve correr atrás da sua felicidade. Por exemplo, dentro disso, nós podemos dizer que se você foi sortudo bastante para nascer numa família bacana, por exemplo, para ter uma infância legal, um bom tratamento dos seus pais, está tudo certo com você. Se você foi desgraçado o suficiente para não encontrar essa realidade para você, sua vida acabou. Você está fadado a sofrer o resto da sua vida. E isso é o que tem para você. Então, olhar para isso é uma opção. Olha, é uma opção. Viver aqui e tudo que nós temos aqui no presente é tudo que nós vamos encontrar e nós temos que percorrer e o mínimo fazer a vida valer a pena dentro de um contexto de 60, 70, 80, 90, 100 anos. Morreu, acabou, e a nossa vida é aqui e tudo mais. Mas nós temos uma outra opção que a Bíblia nos mostra, que é essa de Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 4, e não só Apocalipse 21, mas toda a narrativa bíblica, que Deus criou o homem, o homem se desviou dos seus caminhos, e nesse plano de redenção Deus continua a buscar aquilo que Ele ama profundamente, porque Ele amou o mundo profundamente, Ele deu o seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê, possa se conectar de novo com Deus. E esses que se conectarem de novo com Deus, essa existência não é apenas isso que viveremos, mas um dia seremos encontrados nessa nova Jerusalém e viveremos eternamente. O texto vai dizer que
Deus habitará no meio deles, eles serão seus povos, eles serão pessoas que pertencem a Ele, e Ele mesmo habitará no meio deles. E nesse lugar não haverá lágrima, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais nada. Eu gosto muito mas muito mesmo, de alguns programas que narram a natureza, né? Assim, tem uma série que eu acabei de assistir agora, chamada Serengeti, né? Que passou no Animal Planet, foram 6 episódios, é uma narrativa muito bonita desse lugar lá no coração da África e tudo mais. Eu gosto muito, já fiz, né, várias vezes safaris e vi isso de perto. E quando eu estou assistindo, eu fico realmente envolvido com aquilo. Eu comento com as meninas lá em casa, olha, como que pode, né, a beleza de Deus em tudo isso, né? E a gente olha às vezes ao leão, né, caçando, né, uma gazela, filhote, e a gente fala, puxa vida, que dó, né? E aí a gente olha e fala assim, olha, mas não vai ser assim, né, para sempre. A natureza será redimida, não haverá mais morte. E aí você vê alguns cenários onde os animais todos juntos ali, eles têm que se ajudar, porque os contextos estão difíceis de seca. Ela fala, olha, isso é um vislumbre, né, da eternidade, né, da criação perfeita, da harmonia entre a terra, entre os céus, a chuva, os animais, e o que nós vamos experimentar dentro disso também. Então o João vai dizer para a gente que esse novo céu e nova terra é uma outra opção que a gente tem de pensar também. Olha, a vida não se baseia simplesmente nesses 60, 70, 80, 90, 100 anos que a gente tem aqui, que a gente tem que ficar tentando ir atrás da nossa felicidade. Isso é válido, está tudo certo, mas se a gente não conseguir, então já era. Ou se a gente conseguir também, a gente tem que aproveitar ao máximo, porque é tudo que nós temos. Não, João vai dizer, olha, vi um novo céu, vi uma nova terra. A terra antiga, os céus já tinham passado, agora era uma coisa nova. E nesse lugar, né, Deus enxugava a dor de toda lágrima, não tinha mais tristeza, não tinha morte, e eles eram o seu povo, eles são o seu povo, Deus habita no meio deles. Agora imagina você lá, um cristão, né, do primeiro século, ouvindo isso, no meio de tanta perseguição e sofrimento. Então esses dois caminhos é a proposta que nós temos. Ou nós entendemos que verdadeiramente nós só temos essa opção, essa janela em qual nós vivemos e devemos correr atrás de que sejamos totalmente satisfeitos como seres humanos no propósito que Deus tem para a gente, ou a gente passa a entender que aquilo que a palavra de Deus está dizendo para a gente, ela é uma verdade como todas as outras foram verdades. Se você ler o livro de Daniel, querido, você vai perceber que, olha, eu nem vou falar isso num contexto espiritual, no livro de Daniel, ele narra todos os reinos que se levantam e caem, e eles aconteceram. O Império Grego se levantou, o Império Persa se levantou, o Império Romano se levantou e caiu também. A palavra de Deus vai nos narrar a respeito de tempos difíceis, vai narrar como serão esses tempos, e a gente pode ver esses tempos. A Bíblia vai narrar para a gente de que povos se levantariam contra povos. Nós vimos isso na história e vemos cada dia isso na história. E uma série de fatores, né, de fatos que verdadeiramente ocorreram na história. Estamos falando da história. Então, a Bíblia, a mesma Bíblia que narrou esses fatos históricos, que qualquer pessoa minimamente inteligente estudou na escola, viu num livro ou leu em algum lugar, acredita, é a mesma Bíblia que diz: um novo céu e uma nova terra existirão. E um dia, depois que o homem morrer uma vez, virá o juízo e toda a injustiça será corrigida, toda a maldade será paga. Então é disso, né, que esse texto sobre o novo céu e a nova terra vai dizer para a gente. Howard Thurman, que foi um estudioso no século XX, no meio dos anos 40, ele era um estudioso afro-americano, e ele fez um estudo a respeito do gênero musical negro spiritual, né, que é muito famoso nos Estados Unidos até hoje, que é o gospel, né? Não é esse gospel que a gente tem hoje, né? Mas é o verdadeiro gospel, de onde nasceu depois, né, as canções que tinham todo esse envolvimento, principalmente que falava a respeito, que fala muito a respeito das coisas celestial, do mundo celestial, do julgamento, da volta de Jesus, e eram canções como essas
E numa palestra que ele deu, ele respondeu algumas críticas que fizeram a ele em relação a esse estudo, né? Dizendo que, por exemplo, essas canções que falavam a respeito dos céus, do mundo celestial e tudo mais, tornavam os escravos, por exemplo, americanos que se convertiam e tudo mais, os negros, pessoas mais dóceis, fragilizadas, né? E por isso não poderiam lutar pela sua liberdade e tudo mais. E ele vai combater grandemente isso. Ele vai dizer que justamente o fato de escravos negros se converterem à fé cristã, eles passavam a ter uma noção desse texto aqui, por exemplo, de Apocalipse. E eles então começavam a firmar a sua esperança, não simplesmente naquele mundo de injustiça que eles tinham, mas na expectativa de que um dia toda injustiça seria paga por causa do que eles acreditavam a respeito do novo céu e da nova terra, da vinda do Senhor Jesus, onde essas canções falam muito a respeito. Então eles se apegavam a isso, eles acreditavam na verdade literal da palavra de Deus, que diz, olha, há uma esfera diferente. Agora imagina você, um escravo, por exemplo, né? Nessa época, lá nos 40, sei lá, que época também, no outro século, não importa, você se depara com algo que move uma fé em você acreditar num Deus redentor, e a gente sabe pela Bíblia que é somente aquelas pessoas que Deus abre o coração que podem verdadeiramente receber pela fé a mensagem do Evangelho. Você recebe essa mensagem e essa mensagem começa a mover em você, você passa a acreditar nisso, você sabe do que eu estou falando, porque isso aconteceu com você, as coisas mudam na sua vida, sua visão de mundo muda, seu comportamento muda, e aí você está lá, você é um escravo, você sofre injustiças físicas, humanas, mas você se encontra com algo que não faz com que a sua esperança esteja só naquele momento, só no presente. Não esteja mais depositada simplesmente em homens, em políticos, em leis, mas uma esperança muito maior que um dia virá necessariamente sobre você, virá como uma certeza sobre você, e que toda injustiça não vai existir mais, e que você fará parte de um mundo onde não tem mais injustiça, não tem mais morte, não tem mais dor, não tem mais lamento, não tem mais escravidão. E você passa a acreditar nisso, isso te fortalece. E ele vai dizer então, olha, eles acreditarem nisso fez com que aumentasse a capacidade deles de resistir ao sofrimento. Fizeram dessas pessoas bem-sucedidas, fizeram dessas pessoas com capacidade de encarar e resistir ao sofrimento, a encarar os fatos que militavam contra a esperança deles. E ele então vai dizer isso, olha, eles descobriram algo que nem a opressão podia destruir. A cada dia a esperança deles deixou de estar num mundo de injustiça e passou a ser uma esperança viva. Lembra que eu disse? Aquilo que você acredita a respeito do seu futuro é o que controla o seu presente. Maravilhoso isso! Então eles puderam, né, isso nos ajudou a rejeitar aquela crueldade momentânea e crer num futuro de justiça e alegria vindos do novo céu e da nova terra. Então você chega para um escravo como esse e fala assim, não, isso que você aprendeu aí da Bíblia, não, você não deve tomar isso como literal, não. Tudo que você tem para experimentar está aqui nesse mundo. Como assim? Então eu nasci para ser verdadeiramente um fracassado, uma pessoa, eu nasci para ser alguém subjugado por outro, oprimido por outro, maltratado por outro como ser humano, e não tem nada e nenhum tipo de esperança que eu possa fazer por isso. Olha, me desculpa, eu prefiro acreditar e prefiro ficar com a esperança viva que move o meu coração. Isso, para mim, é maravilhoso, porque essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho não me faz mais olhar para trás. Olha, no devido tempo, Deus amou vocês, não levou em conta os seus pecados, mas quem está em Cristo agora é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Aqueles que estão em Jesus, não importa de onde vieram, não importa o que passaram, o que importa é onde eles estão hoje e para onde eles estão se movendo. Que tipo de futuro controla o presente deles? E é essa a mensagem do Evangelho para você nessa manhã, querido. Há uma grande incerteza quanto ao mundo, há uma grande incerteza quanto às coisas. Mas eu quero dizer para você nessa manhã,
Não é isso, o nosso mundo, a nossa vida não se resume simplesmente a isso. Independente do da incerteza, das condições, das circunstâncias, nessa manhã, o Espírito Santo está falando com a gente: há um novo céu, uma nova terra. É para lá que você está indo se você ama a Deus. Esse é o Evangelho. Ele ordena o nosso presente, Ele nos garantir um futuro certo, nessa nova Jerusalém que nós podemos esperar. Obviamente que você está me ouvindo, e eu não estou dizendo aqui, né, que nós devemos rejeitar o nosso presente e buscar planejar um futuro bacana, viver uma vida abundante aqui. E eu acredito nisso, vocês sabem disso. Jesus diz: olha, eu vim para que vocês tenham uma vida abundante. A Bíblia fala de nós realmente prosperarmos como pessoas. A história bíblica está cheia de pessoas que nessa jornada com Deus foram pessoas que foram extremamente abençoadas na terra. Então eu não estou dizendo que olhar para o futuro e para essa nova Jerusalém faz você rejeitar o presente. Muito pelo contrário, Paulo escreveu muito a respeito disso em 1 Tessalonicenses, a respeito da vinda do Senhor, e como as pessoas deveriam ansiar por isso e colocar a sua esperança nisso, e eles entenderam errado, e as pessoas pararam então de trabalhar, Paulo escreve uma segunda carta aos Tessalonicenses dizendo: gente, não é assim não, a vida continua. Meu irmão tem uma expressão que eu acho bem bacana, ele fala: olha, um braço dado com sonho, né, e outro braço abraçado com a realidade. E é uma verdade. Deus, Ele traz para a gente uma nova perspectiva que nos traz esperança, que não é condicionada a esse mundo. Ok? É isso que você tem que entender. Ela não está a nossa esperança não pode estar condicionada a esse mundo. É isso que eu quero dizer para você. Você deve continuar planejando ter uma vida bacana, buscando ser uma pessoa bem-sucedida no seu trabalho, um ótimo profissional, construir a sua família, ser feliz nos seus relacionamentos, né? É óbvio, Deus quer isso e Deus tem isso para a gente. Agora, a nossa esperança não deve estar condicionada a essas coisas, ou nessas coisas, ou nas coisas que nós podemos obter nesse mundo, ok? Então, obviamente, quando eu falo que a nossa esperança está totalmente na Nova Jerusalém, não estou dizendo que nós não podemos então experimentar as coisas boas que nós temos aqui no mundo e que o Senhor quer nos dar, ok? Isso fica, eu acho que é bem claro para a gente. Então, é não depender a vida dessas coisas, não depender da vida dessas coisas. Olha só, essa semana que passou nos encontros com os meus atletas, eu trouxe para eles um estudo, né? Na verdade é um curso que eu tenho chamado A Ciência da Felicidade, que é um estudo lá da Universidade de Berkeley, na Califórnia, e dentro, né, disso eu mostro para eles lá que a ciência, né, gente, descobriu que apenas 10% da nossa felicidade está relacionada a coisas circunstanciais, ok? 90% da nossa felicidade do mundo, aqui estamos falando do mundo, na felicidade terrena, ela não tem a ver com coisas como a gente acredita que seja. Emprego, relacionamento até tá ligado a outra coisa, mas emprego, dinheiro, recursos, sucesso, conquistas, isso representa apenas 10% da nossa felicidade. A ciência disse isso. Ao passo que coisas como bondade, perdão, compaixão, alegria, gratidão, diversão, amigos, são coisas que potencializam a nossa felicidade aqui. Então até a própria ciência está dizendo para a gente que, olha, não se apeguem muito nessas coisas que você tem, ou que você luta a sua vida inteira para achar que a sua felicidade está nisso. Muito bem, a ciência está dizendo isso para a gente, mas a palavra de Deus também está dizendo de algo muito maior a respeito de onde devemos colocar a nossa esperança. Então quando eu digo, vou reforçar isso para você não entender mal. Quando eu falo a respeito de potencializar essa esperança, manter a esperança na Nova Jerusalém, eu não estou dizendo que nós devemos negligenciar as coisas da terra. Estou dizendo que nós não devemos condicionar a nossa esperança nessas coisas. Depender de coisas que são efêmeras e duram apenas essa janela. Porque Deus tem algo muito maior para você. E nós vamos ver que exatamente lá nós poderemos ser totalmente satisfeitos, tá bom? Então imagina se eu falar para você que tudo na sua vida depende desse tempo aqui na Terra. Talvez você esteja vivendo agora um momento extremamente difícil. Talvez você tenha encarado uma vida inteira de lutas, de desencontros, de desconexões,
Você olha e fala, poxa, as coisas deram mais erradas na minha vida do que certas, por decisões suas, algumas sem explicação, como a gente viu com Jó. Talvez nesse momento você olhe e veja as coisas totalmente sem perspectiva. Já pensou se tudo que você tivesse seria isso, querido? Já pensou se tudo que você tivesse se resumisse a você tentar acertar nesse período que você vai viver na terra o seu propósito? Imagine se dependesse só desse tempo. E quem acertou, que continue aproveitando, né? Porque vai durar pouco. Não pode ser. Não pode ser. E nós temos algo tão muito maior. Mas como que nós podemos ter essa certeza? Como nós podemos ter a certeza que esse futuro nos pertence? Nós podemos estar certos disso. Podemos ter essa certeza crendo de todo o coração e depositando a nossa fé que Jesus sofreu o que nós merecíamos para que nós pudéssemos obter um novo céu e nova terra. Jesus sofreu e pagou para que nós pudéssemos ter um novo céu e uma nova terra. Ele pagou. E por isso nós podemos crer nessa palavra. O julgamento que estava sobre nós recaiu sobre ele. E para falar disso eu quero contar uma história. Há diferentes versões, tá bom, gente, dessa história, mas você pode pesquisar. O pastor Donald Trent, da 10ª Igreja Presbiteriana da Filadélfia, ele narra um acontecimento. Ele ficou viúvo, né? E quando ele perdeu a esposa, ele tinha, a filhinha deles era muito jovem, muito criança, né? E ele sempre tentava entender aquilo que aconteceu e principalmente tentar explicar para a filha isso que tinha acontecido. Como explicar para a filha? Ele pastor, uma família cristã, né? Algo tão trágico assim acontecer, e isso talvez seja uma das coisas mais comuns, né, para pais, né? Às vezes tem que explicar coisas difíceis para os seus filhos quando eles são pequenos e tudo mais. E um dia eles estavam andando de carro, eles estavam passeando de carro, e ao parar, né, andando de carro, e ao andar por uma avenida, um grande caminhão de mudanças, né, passou com tudo ao lado deles, né, e fez uma grande sombra no carro, e foi embora com tudo, né? Nesse momento, o pastor Donald, né, ele vira para sua, filha e pergunta assim: filha, você prefere ser esmagada por um caminhão de mudanças desse passando por cima de você ou pela sombra do caminhão? E ela fala: óbvio, papai, é óbvio que eu prefiro, né, pela sombra. E ele diz: é verdade mesmo. Se você for só atingida pela sombra do caminhão, nada acontecerá com você. E ele diz: sabe, a mamãe foi atingida apenas pela sombra da morte. Apenas pela sombra da morte. Ela continua viva. Melhor do que eu e você ainda. Sabe por quê, filho? Porque 2 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo foi atropelado, esmagado pelo verdadeiro caminhão da morte. Pelo verdadeiro caminhão da morte que passou por cima dele. A morte o esmagou. E como nós cremos nele agora, nós podemos saber que a única coisa que nos envolve, a única coisa que pode passar sobre nós é a sombra da morte. E a sombra da morte, ao passar sobre nós, é a porta da entrada para a glória de Deus. Nós não somos mais atingidos pela morte. Então a mamãe está viva. Apenas a sombra passou sobre ela e levou até Deus. E nós cremos nisso, porque Jesus foi esmagado de verdade pelo caminhão da morte. E aí eu me lembrei imediatamente, ouvindo essa história, do Salmo 23, versículo 4, que diz: ainda que eu passe, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Sabe o que eu e você podemos ter a certeza da nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra?
porque Jesus pagou a minha morte e a sua para nos garantir as moradas eternas, nos garantir a nova Jerusalém. Nós não somos, talvez não, né? Muito provavelmente não seremos jogados às feras, nós não seremos queimados, não seremos colocados em uma estaca com piche quente, não estamos lutando, né, talvez como escravos, né, por uma liberdade, mas se a esperança de Cristo, né, na Nova Jerusalém fortaleceu cristãos ao longo da história, ela também pode vir e fortalecer a mim e a você nessa jornada com Deus hoje. E essa mesma esperança pode nos manter firmes na jornada da nossa vida. Vivemos dias sombrios, queridos. Eu não preciso dizer isso. Dias tenebrosos no nosso país, no mundo. Dias de dor, dias de lamentos, dias de enfermidade, dias de distanciamentos, dias tristes. Dias que, quando nós olhamos, nós não conseguimos responder sobre a semana seguinte. Nós não conseguimos responder a respeito dos nossos próprios negócios, que a vida inteira nós estudamos, nós aprendemos, nós não conseguimos responder para daqui um mês, daqui 15 dias. Temos que conviver diariamente com essas notícias horríveis a respeito da humanidade e do que ela tem enfrentado. Mas se ao longo da história, essa esperança viva manteve cristãos fortalecidos na fé ao longo do mundo, ela pode fortalecer a mim e a você. Vou repetir para você: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e já não existiam. Tudo isso ficará para trás. Ele viverá no meio deles, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, nem enfermidade, nada, pois a antiga ordem já passou. Essa mensagem vem fortalecendo pessoas, cristãos, nos últimos milhares de anos. E cada vez que as pessoas colocam a sua esperança nessa mensagem, elas continuam a caminhar, e o Evangelho continua a avançar, queridos. E é nessa esperança que eu convido você a se apegar nessa manhã. Jesus Cristo naquela cruz abriu o caminho para esse novo céus e nova terra, porque Ele morreu e nós morremos com Ele, assim como Ele ressuscitou. Nós ressuscitaremos naquele dia, e nesse dia glorioso estaremos diante de Deus no julgamento, e Ele reunirá para si povos de toda a tribo, toda a língua, toda a nação. E essa é a esperança de estarmos lá. Eu fico imaginando a entrada triunfante na Nova Jerusalém, o Cordeiro sentado à mesa, olharemos para Ele, saberemos que Ele foi o Cordeiro de Deus por nós. Você consegue imaginar entrando num lugar onde não vai existir mais dor, onde não vai existir mais tristeza? Você consegue imaginar isso, queridos? E tem gente que se apega a esse mundo ainda. Tomara que Jesus não volte antes da minha filha casar, antes do eu ter um neto, antes de eu encontrar o meu marido. Que isso, gente? Nós deveríamos orar cada dia: Maranata, vem Senhor Jesus. Vem logo acabar com essa ordem de dor e de caos, que faz a gente perder as pessoas que nós amamos, que faz a gente chorar pelas pessoas que sofrem, que faz com que nós vivamos muitas vezes na insegurança, da violência e da perseguição. Se Jesus morreu por nossa causa, então Ele levou sobre si toda a desesperança e abriu o caminho para a nova Jerusalém, a nova esperança. Se a sua ressurreição aconteceu, e como aconteceu, e ela aconteceu, como Paulo vai dizer, ele é o princípio, o fundamento da nossa fé, então até as piores coisas se transformarão. Preste atenção que essa é a mensagem do Evangelho, era isso que os cristãos pregavam. Jesus Cristo sim morreu, mas Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, naquele dia, todas as coisas, e nós ressuscitaremos com Ele, todas as coisas serão feitas novas. E se essa é uma verdade, tudo que existe, até as piores coisas, se transformarão nas melhores coisas, e o melhor ainda está por vir, querido, em nome de Jesus.
Se apegue a essa mensagem. E eu termino lendo Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5. E eu digo para você por que nós podemos ter essa esperança. Romanos, não está aqui. Romanos capítulo 5, abra sua Bíblia aí com a sua família. Versículos 1 a 5. Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5. Se você não quiser abrir e apenas ouvir com o seu coração, você pode também. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Na qual agora estamos firmes. Preste atenção no texto. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só estamos firmes, mas esperamos. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não acabou. Não só isso. Não acabou não, Paulo está falando. Mas também nos gloriamos nas tribulações. Podemos ter, Paulo não está falando, nos gloriamos por causa das tribulações. Ok? Nos gloriamos nas tribulações. A gente não fica feliz de ter tribulação. Mas na tribulação, a gente consegue se manter firme. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança, grifa isso na sua Bíblia, decora esse versículo para essa semana, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele concedeu. Sabe por que a esperança não decepciona? Porque Deus fez isso por você. 3 coisas aqui, porque nós podemos acreditar nessa esperança. Primeiro, nós temos paz com Deus, e aqui não é a paz que eu falei semana passada, um sentimento. A paz com Deus que Paulo fala aqui é uma posição, ok? Agora nós temos paz com Deus, nós estamos numa posição nova diante de Deus. Fomos justificados, estamos numa posição, a posição dos filhos de Deus. Nós podemos ter essa esperança, ela não nos decepciona, por quê? Porque ela está firmada na glória de Deus. O que isso significa? Que o propósito de Deus na sua vida, se você está em Cristo Jesus, será cumprido. Aquele que começou boa obra em você, há de completá-la, querido. Aí está a sua esperança. Por isso ela não decepciona você. Primeiro, porque ela está posicionada em Deus, se você aceitou a Jesus como seu Senhor, o seu sacrifício e ressurreição. Segunda, porque Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. Por isso ela não nos decepciona. E terceiro, porque essa esperança foi derramada pelo amor de Deus. Aleluia! Ela foi derramada pela graça de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça em 60, 70, 80, 90 anos, mas viva eternamente com Ele. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa. Um aleluia, obrigado a Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho para a sua vida nessa manhã. Ela não nos decepciona, essa esperança que nós podemos manter, porque ela está guardada e posicionada em Deus. Ela cumprirá o propósito dele na sua vida, e ela foi derramada pelo amor de Deus. Essa tríade, fé, esperança e amor, aparece em todo o Novo Testamento. Fé é o meio que Deus te leva para alcançá-la. Paulo vai dizer: olha, vocês foram alcançados pela fé, tiveram acesso a essa graça que agora mantém você firme. E depois ele fala da esperança, que é o que nos mantém nessa jornada firmes. E depois ele fala do amor, que é o que foi o motivo de Deus abrir a Nova Jerusalém para você, porque Ele amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho. Lá em 1 Coríntios 13, o que Paulo vai dizer? Agora permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor. E essa esperança jamais nos decepciona. Jamais vai nos decepcionar. Mantenha a sua esperança, querido. Mantenha a sua esperança a um novo céu e uma nova terra esperando você. Como na parábola do pai dos 2 filhos.
Muitas vezes a gente quer ir para uma terra distante como o filho mais novo, viver a nossa vida independente. Mas se Deus te escolheu, se você é um filho de Deus, num determinado momento Ele vai dizer para você: volta, volta, e você vai voltar para a casa do Pai. E sabe o que vai ter na casa do Pai? Um banquete te esperando, lá na Nova Jerusalém, e o Pai de braços abertos para você, e dizer: vem, filho, participamos aqui do banquete que eu tenho para você. Se apegue nessa esperança, querido. Na sua jornada com Deus, se apegue nessa esperança, nessa manhã, para a honra e glória do Senhor. Amém, amém. Eu quero orar com a sua vida nesse momento. Peço para você colocar o seu coração diante de Deus, exultar de alegria nesse momento. Falar: Deus, eu quero colocar a minha fé e a minha esperança nisso, nessa mensagem maravilhosa do Evangelho, Senhor. Coloque seu coração diante de Deus. Dê a mão aí para quem está do seu lado. Que juntos vocês possam manter a esperança nesse Deus. O fato é que tudo isso vai passar. E talvez estejamos melhores depois que tudo isso passar, está tudo certo. Talvez as coisas estejam mais difíceis, também está tudo certo. Mas uma coisa não muda. Aquele que não muda diz: tem um novo céu e uma nova terra guardado para você. Espírito Santo de Deus, eu quero abençoar cada pessoa agora nessa manhã, Pai. Ah, Deus, que mensagem maravilhosa, que, oh Deus, aquece o nosso coração, Senhor. Deus, que a gente possa dormir todo dia, Senhor, pensando: independente de qualquer coisa, tem um novo céu e uma nova terra me esperando. Eu posso viver 60, 70, 80, 90, 100, 120 anos, Senhor. Viver o melhor dessa terra, e tomara que seja assim na vida de cada um, Senhor. Mas ainda assim, experimentaremos e tem guardado para a gente um lugar sem choro, sem dor, sem enfermidade, sem desconexão, sem separação. Um lugar de harmonia entre a sua criação em nós e o Senhor estará ali, Deus. Por isso, em nome de Jesus, a minha única oração nessa manhã, Senhor, é que o Senhor inunde o coração das pessoas de esperança agora, Pai. Inunde o coração das pessoas de esperança, não apenas no que nós temos aqui, não apenas, ó Deus, condicionado às coisas daqui, Senhor, mas apenas experimentando, usando as coisas daqui, ó Deus, mas com a cabeça, Senhor, com o coração, ó Deus, com o desejo nessas coisas do alto, na Nova Jerusalém, Senhor. Ó Deus, é só lá que nós seremos preenchidos de verdade, é só no nosso lar, lá onde o Senhor dirá: venham, meus filhos, eu serei o Deus de vocês aqui, se participem da mesa do banquete. É só lá que nós experimentaremos um mundo sem dor, sem tristeza, sem morte, ó Deus. Pai, move o nosso coração para lá, Senhor. Pai, que os nossos lábios, a nossa canção sejam movidas, ó Deus, naquela direção. Deus, que o nosso amanhecer diário possa ser: Deus, obrigado por mais um dia. Eu quero viver o melhor dessa terra, mas em nome de Jesus, meus olhos estão fixados no porvir. Os meus olhos estão fixados naquilo que ainda tem de melhor para vir, Senhor. E vivemos um dia cada dia, Senhor, um dia de cada vez. E possamos acordar no outro dia e dizer: Deus, faz de mim o melhor trabalhador dessa terra, faz de mim o melhor empresário, o melhor funcionário, a melhor mãe, o melhor pai, marido, filho, esposa. Mas, Senhor, eu quero ser assim aqui, mas os meus olhos estão firmados, ó Deus, no futuro glorioso que o Senhor tem para mim, Senhor. Pai, agora nessa mensagem, Pai, para os velhinhos, Senhor, para os jovens, seja para quem for, Senhor, aumenta a esperança na Tua glória, Senhor, uma esperança que não nos decepciona. Pai, nossa carreira decepciona, as pessoas nos decepcionam, a religião nos decepciona, o governo nos decepciona, pessoas nos decepcionam, nosso dinheiro, nossos bens nos decepcionam, mas há uma esperança que não decepciona, Senhor, e eu oro, Senhor, para que essa esteja viva sobre nós, em nome de Jesus, Senhor. Esteja viva sobre nós essa manhã, em nome de Jesus, amém. Queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nessa semana, pleno, fazendo você viver na graça e na esperança que jamais te decepciona. Deus te abençoe.